quais as impressões de vocês dessa coletiva do Jardim? Eu acho que o principal ponto é justamente esse que você falou. E o Jardim fez questão de falar que, principalmente nessa fase inicial, ele deve alterar bastante o time entre um jogo e outro, né? Acho que até é natural, claro, por ele ainda estar em um processo de conhecimento desses jogadores. E por mais que o Cruzeiro esteja numa intertemporada, a melhor forma dele conhecer de perto esses jogadores é através do jogo, do campo. Mas ele faz questão de enfatizar outras questões, né? Fala que pro Cruzeiro ter uma equipe competitiva, descansada, ele até usa o termo fresca, né? Algo bem peculiar aí do vocabulário português, mas ele fala que pro Cruzeiro apresentar isso nos jogos, ele não vai poder contar só com 11 jogadores, ele vai ter que fazer alterações importantes, aí podem ser 3, 4, talvez até para um pouco além disso. Então, importante esse discurso dele, até porque o torcedor precisa entender qual vai ser esse Cruzeiro daqui para frente, né? E ele até fez questão de que de enfatizar de que além do time titular, ele se importa com esse processo de formação de equipe. Na verdade, o processo de formação para ele está à frente dos 11, né? Quando ele foi perguntado, por exemplo, sobre a equipe que vai começar contra o Bragantino, ele não respondeu e fez questão de mostrar que se importa muito com esse processo. E aí, em meio a esse processo, o Jardim tem atuado em todos os níveis, né? Porque ele falou que tem atuado na parte psicológica com os jogadores, na parte mental, claro, como um processo de convencimento da ideia de jogo dele, né? Os atletas precisam ser convencidos disso, mas eu acho que também entra uma questão de recuperação, de confiança. Fala sobre a ideia de jogo dele, de fazer com que esse Cruzeiro seja mais equilibrado, compacto e ao mesmo tempo tenha controle, tenha agressividade. Então é um Jardim que vai para muito além da ideia de jogo, simplesmente implantar aquilo que ele quer para o time. Gostei, no geral, do que ele falou na coletiva. Esperava até respostas um pouco mais específicas sobre Vidalba, sobre Matheus Pereira, quando ele foi perguntado, mas acho que é natural ele fugir disso. O ponto é, o Jardim quer fazer um Cruzeiro protagonista, um Cruzeiro que esteja no topo. E para isso ele entende que precisa de um time equilibrado e principalmente de um time que conquiste resultados positivos, né? Ele até falou que para o Cruzeiro ser protagonista, o Cruzeiro precisa vencer. Então o ponto principal de tudo isso é um Cruzeiro que seja capaz, dentro desse calendário, com as 3 competições que tem pela frente, de vencer. Independente de quem esteja em campo, o Cruzeiro vai sempre buscar a vitória com o Leonardo Jardim, tendo isso com uma grande prioridade sempre. Eu acho que o ponto mais interessante da entrevista do Leonardo Jardim é ele frisar muito a questão defensiva. E aí ele fala aquilo que a gente estava até debatendo aqui sobre não focar, né? Ele usa o termo nos defesas centrais, no guarda-redes. E é isso, é uma questão coletiva. E que ele tem trabalhado nisso, que ele precisa de uma equipe intensa, que só o talento não vai vencer. E aí ele cita o exemplo do Flamengo e cita também o exemplo do Paris Saint-Germain com Messi, Neymar e Kylian Mbappé, quem ele até trabalhou junto. Então é uma entrevista bem interessante. Fala da questão da rodagem do elenco, né, que o próprio Mônaco, que ele falou, vocês falam muito do meu trabalho no Mônaco, e os jogadores, eles não jogavam sempre juntos. A gente sempre mudava 2 ou 3 peças. E aí no calendário do futebol europeu, que é corrido, mas não tão corrido quanto do Campeonato Brasileiro, se ele fez isso, ele já dá deixas também de que vai fazer aqui, e faz questão de já enfatizar que ele vai usar esse tipo de estratégia. E eu acho interessante, a gente fala muito de uma qualificação do elenco do Cruzeiro, e ele vai precisar de rodar e usar esse elenco, mas uma entrevista muito boa do Leonardo Jardim, esclarecedora. Ele deixa bem claro algumas coisas que provavelmente para ele são inegociáveis, e esse time equilibrado é uma delas, talvez a principal delas. Agora é a gente esperar os jogos oficiais para poder ver tudo isso na prática, mas assim, pelo menos da minha parte, depois de mais uma entrevista coletiva dele, as expectativas são muito grandes e a confiança é muito grande na capacidade dele de encontrar um Cruzeiro equilibrado, de transformar esse Cruzeiro num time equilibrado, e quem sabe aí a gente não possa ter um ano muito mais tranquilo do que teve no ano passado.
Eu achei muito legal quando ele fala da questão de coordenação com outros setores do clube, né? Ele até falou, não é só o departamento de futebol, tem que estar bem alinhado com a fisiologia, preparação física, todo mundo realmente ir na mesma direção, né? A gente sentiu falta disso no Cruzeiro. E quando ele fala do Mônaco também, né? Pô, vocês falam ali do meu time, que tinha ali Bernardo, Lemar, Falcão e Mbappé, que são 4 meia atacantes, mas que no momento sem bola ele até fala em fechar o castelo, né? Todo mundo voltava. E quando a gente teve a oportunidade de analisar, a gente vê que realmente, assim, mesmo os dois centroavantes, o Mbappé e o Falcão, que ficavam lá na frente, eles nunca estavam parados assistindo o jogo. E isso é uma coisa para Gabigol, para Caio Jorge, para Matheus Pereira. Sempre que o Cruzeiro, ou no caso o Mônaco, né, o Cruzeiro estiver sem a bola, esses caras têm que ter uma postura mais agressiva, ou de fechar uma linha de passe, ou de bloquear. A gente não vai ter nenhum jogador paradão assistindo o jogo, e isso eu já acho muito positivo. Com certeza, ele até falou que quer ver o Cruzeiro se defendendo com os 11, faz questão de citar todos os jogadores, isso até é algo que a gente falou antes da coletiva, dessa importância dos jogadores de frente contribuírem para que o Cruzeiro possa ser uma equipe mais sólida defensivamente. E dentro disso entra esse aspecto de mentalidade dos jogadores, né, de todos pensarem realmente no bem da equipe nas mais diversas fases, incluindo o momento sem a bola, né? E para isso, claro, o Cruzeiro vai precisar ter muita capacidade física, e o Jardim até deixou claro que o Cruzeiro tá ganhando isso, né? Com essa intertemporada, ele até faz questão de diferenciar a capacidade física com o ritmo de jogo. O ritmo de jogo é uma coisa que o Cruzeiro vai ganhar ao longo realmente das partidas, mas capacidade física é algo que o Jardim quer que esse time tenha, e pelo que ele mostrou, até pelo que a gente tem visto, o Cruzeiro tem adquirido, mas parte principalmente do aspecto mental, né? E quem ficar devendo nesse sentido, quem não pensar que precisa atuar das mais diversas formas, pensando na equipe, certamente vai dar lugar a outro jogador, porque o Jardim deixou muito claro, vai dar minutagem a vários jogadores. Até quando ele foi perguntado sobre Vidalba, sobre Matheus Pereira, ele não falou sobre titularidade, sobre eventualmente alguém ser reserva. Falou que vai dar minutagem para todos. Então, que todo mundo possa abraçar firmemente esses minutos que vão ser concedidos pelo Leonardo Jardim, pensando sempre no bem do Cruzeiro. E a sensação que passa, né, Caio, Emerson e quem está nos acompanhando, é que o Leonardo Jardim ele vai prezar muito mais pelo desempenho. Não vai ter essa de, mas porque jogador X tem o nome, jogador X é remunerado X vezes. Isso não vai ter. A gente vai ter um Cruzeiro que quem estiver se dedicando, quem estiver entregando resultado, quem participar dos momentos onde não tiver a bola, acho que isso é uma questão até cultural do atleta de futebol brasileiro, né? Ele tem muito isso de só querer participar quando tá com a bola no pé, de o tempo inteiro às vezes quebrar a posição para estar em contato com a bola. Acho que o Leonardo Jardim vai tentar tirar isso da mentalidade dos caras, e aqueles que não conseguirem se adaptar vão acabar perdendo espaço. E acho que ganha o Cruzeiro nesse tipo de situação. A gente falou no começo da transmissão, não vai ser o tempo inteiro que o Cruzeiro vai ter a bola, e aí não dá para ficar lá paradão, relapso, como ele até lembrou, falou do Falcão Garcia e do Kylian Mbappé. Vou esperar, quando chegar a bola, for o momento de atacar, eu participo do jogo. Não, amigão, você vai ter que ajudar, você vai ter que pressionar, você vai ter que fechar uma linha de passe. Então acho que isso que o torcedor do Cruzeiro também espera. Acho que isso vai até ao encontro daquilo que a gente estava falando. A passividade do Cruzeiro sem a bola era muito por conta de que algumas pessoas elas eram isentas de responsabilidades defensivas. E isso acabava prejudicando quem estava lá atrás, que tinha uma sobrecarga. Então acho que todo mundo vai ter que participar em todos os momentos do jogo. Se a gente fala de um cenário onde o zagueiro, o goleiro ajudam na construção, os atacantes também vão ter que ter a vez de ajudar na fase defensiva. E isso faz muito bem para o Cruzeiro, e acho que não tem como competir no futebol de alto rendimento hoje se sua equipe não tem essas ideias de todo mundo ajuda defensivamente, todo mundo ajuda ofensivamente.